Indicavam a presença de um médico, pois uma pessoa leiga diria apenas tomar o remédio, por exemplo. E a palavra sinal, a princípio interpretada como sinal que marcasse determinada ação, tem na homeopatia o significado de sintoma. Para o detetive Saulo Soares de Souza, que na ocasião trabalhava na Delegacia de Homicídios de Niterói, havia um hiato de tempo entre a chegada dos dois a Niterói e sua aparição na loja Fluscop. Eu levantei os passos de Miguel e Manuel em Niterói. E o que mais me intrigou foi o encontrar um espaço de tempo vazio entre a rodoviária e a Fluscop, a loja em que eles foram vistos pela primeira vez, logo após terem chegado em Niterói. E porque me intrigou esse espaço de tempo, eu refiz o possível trajeto deles a pé, de ônibus e de táxi no caminho entre a rodoviária e a Fluscop. E, de todos esses modos, eu encontrei um espaço de tempo vazio. Logo, eles teriam estado em algum ponto antes de chegarem à Fluscop. No caminho entre a rodoviária de Niterói e a loja Fluscop, havia uma instituição ligada a estudos paranormais, dirigida por um médico homeopata espírita, muito conhecido por suas apresentações na TV e de grande influência na sociedade niteroiense. Será que, insatisfeitos com os resultados das experiências realizadas em Campos e Atafona, Miguel e Manuel teriam procurado alguém de prestígio que pudesse guiá-los numa nova tentativa? Havia nos autos referência a rapazes que teriam sido interpelados por um homem louro e de sotaque estrangeiro, que perguntava insistentemente pela picada que deveria subir para chegar ao alto do Morro do Vintém. Isto ocorreu poucos dias antes da morte de Miguel e Manuel. A descrição do homem louro correspondia à do zelador da instituição ligada a estudos paranormais. Ele era também técnico de TV e frequentador da loja Fluscop. No entanto, a ligação entre a instituição de estudos paranormais e do médico homeopata com a morte de Miguel e Manuel nunca passou do campo das suposições. Sem provas, a história nem chegou a fazer parte dos autos, assim como tantas outras suposições levantadas na época. Sem conseguir uma conclusão para o caso, a Justiça arquiva o inquérito sobre a morte dos dois eletrotécnicos em maio de 1969. O arquivamento do processo pela Justiça foi estranho, foi atípico. A regra geral nesses casos é que o processo vá da polícia para juízo, volte de juízo para a polícia até o tempo de sua prescrição, que seria, no caso, 20 anos. Mas 2 anos e pouco após o fato, a própria Justiça pediu, através do Ministério Público e, por intermédio do juiz que comandava o feito, foi arquivado. Em 1980, um novo acontecimento ressuscita o caso das máscaras de chumbo. Jacques Vallée, consultor da NASA e uma das maiores autoridades do mundo em fenômenos extraterrestres, sobe o Morro do Vintém. Vallée, que inspirou o personagem vivido por François Truffaut no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, disse que até hoje não chegou a uma conclusão sobre o caso. Mas as pessoas que o acompanhavam partilharam da surpresa que o esperava no alto do morro. Foi interessante, nós subimos o Morro de Vintém, dona Janine Vallée de salto alto, e subimos por ali, por aquele morro, e chegamos até o local exato, conduzidos por um rapaz, já homem feito, né? E que foi o garoto que soltava a pipa no dia em que encontraram os corpos. Foi ele que nos levou até lá. Chegamos ao local exatamente, ele disse, olha, foi aqui que os 2 corpos se encontravam naquela manhã. E realmente o local, curiosamente, estava sem vegetação, o que impressionou sobremaneira Jacques Vallée. Eu acompanhei o grupo de Monsieur Jacques Vallée ao local onde os corpos dos 2 técnicos de televisão foram encontrados. Eu era o detetive de polícia que investigava o caso, não podia procurar causa sobrenatural para o acontecimento. Mas ao chegar ao local, eu me surpreendi com um novo mistério. O ponto em que os corpos de Manuel e Miguel tinham sido encontrados estava marcado, como se contornado
e sobre os corpos a terra tivesse sido calcinada e salgada, porque ali a vegetação não nasceu mais. Acima de qualquer teoria, seja ela um latrocínio, ou seja, mataram os dois para roubar, ou uma experiência mal realizada, ou até mesmo um caso de contato imediato do terceiro grau ocorrido aqui. Existem fatos nesta história que intrigam até mesmo aos mais céticos, como o repórter Mário Dias, do Diário do Povo, que cobriu o caso das máscaras de chumbo e está escrevendo um livro sobre o assunto. Tem uma coisa no meio do caminho que nos deixa preocupados. Por exemplo, no curso desses 23 anos, muitas das pessoas que estiveram envolvidas no caso, investigando ou não, morreram misteriosamente ou sofreram problemas de saúde. Pessoas envolvidas no caso diretamente, como o delegado Venâncio Bittencourt, que morreu do coração em Campos, onde ele nunca tinha ido, terra dos máscaras de chumbo, foi lá passear e morreu, teve um problema de coração e morreu. O comissário, que também teve um problema, o Oscar Nunes, o comissário que foi comigo no local, que esteve comigo no local, morreu, teve um derrame cerebral e morreu. 2 policiais morreram violentamente, assassinados. Em relação à necrópsia, eu acredito que ela pode ser feita tábula rasa disso, porque não houve necrópsia aqui por penúria de meios técnicos e em São Paulo por incapacidade de manusear um material já de mais de um ano. O fato é que não me parece, salvo engano, que eles tenham concluído que tivesse sido usado um meio químico ou quiçá outro qualquer, mas sobretudo o tóxico, um psicotóxico no caso. De modo que eu acho que isso foi uma falha. O caso das máscaras de chumbo foi investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, onde naquela época os policiais se orgulhavam de possuir um desempenho muito acima da média na elucidação de casos intrincados. Mesmo assim, este caso continua sendo um mistério. Um bom policial adquire um amor enorme, um amor muito grande pela verdade. E quando ele não consegue alcançar, quando ele não consegue chegar na verdade, ele se frustra. Você não consegue saber nem de qual a causa-morte do Manuel e do Miguel. Ele fica preso aquilo, viu? E a partir daí, assim, você entra num emaranhado de mistério do qual você não consegue sair trazendo na sua bagagem a verdade. Será que jamais saberemos o que teria feito os 2 amigos saírem de Campos para buscar a morte aqui, no alto do Morro do Vintém, em Niterói? Ou será que poderemos um dia explicar como as marcas de seus corpos ficaram impressas no chão por mais de 14 anos? Ou o que continham as tais cápsulas que Miguel e Manuel tomaram? Para nós, espectadores do caso, um enigma. Para os mais diretamente envolvidos com ele, um desafio que continua sendo enfrentado. O mistério das máscaras de chumbo, enquanto a gente viver, a gente vai tentar desvendar. Eu não desisti do caso, eu não esqueci do caso. Eu vou continuar lutando até onde for possível, né, no sentido de encontrar aquilo que seja verdade. Eu acho que tem alguma coisa por trás disso aí. Eu não sei se alguma coisa atrapalhou a polícia ou a polícia chegou a alguma conclusão que nós não temos conhecimento, mas nós não aceitamos, nossa família não aceita isso. Há muita coisa que intriga neste caso. Qual o mistério, até agora insolúvel, das 2 máscaras de chumbo encontradas do lado dos corpos de Miguel e Manuel? Por que as autoridades da época não conseguiram determinar a causa-mortes dos 2 amigos? Como pode acontecer algo assim? O que realmente ocorreu com o laudo médico, que foi rasurado e ninguém disse nada? Por quê? Por que será que a vegetação não cresceu onde os 2 corpos foram encontrados, causando surpresa até mesmo a um pesquisador internacional da categoria de Jacques Vallée? Se você conhece alguma coisa sobre o mistério das máscaras de chumbo, se você sabe o que aconteceu com Miguel e Manuel, ligue para a linha direta. O telefone é 021 286 7722. A sua informação será muito importante. Sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Você poderá evitar que um criminoso fique impune. Ou ainda, poderá pôr um fim no mistério das máscaras de chumbo. O telefone da linha direta é 021 286 7722.
Na próxima semana, você vai ver o caso da menina Regiane, sequestrada há 7 anos na periferia de Curitiba, Paraná. Quem levou Regiane à força matou um garotinho de 5 anos e continua livre, pronto para atacar outra vez vítimas inocentes. Você vai ver também o caso de um jovem que desapareceu misteriosamente no Rio de Janeiro, sem deixar vestígio, e o apelo da sua família para encontrá-lo. Participe conosco desta investigação. Ligue para a linha direta 021 286 7722. É a linha direta. Alô?